Salve, equipe! Tudo bem com vocês? Bom, voltamos para os próximos vídeos, né? Vamos dar continuação aqui nas gravações. Graças ao bom Deus. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa entrevista que aconteceu no dia 23 de dezembro de 2021. Hoje é dia 13/8 de 2022. A gente demorou um pouco para gravar esse vídeo por conta da correria, do dia a dia. Então, perdoem a gente, mas a gente tentou salvar tudo que a gente conseguiu do dia para falar para vocês. Para ter o máximo de informações para vocês. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal. Vencendo na América. E é isso aí lá. Parabéns para nós. Somos vencedores. Sim. E já adiantando para vocês, o nosso visto foi aprovado. Como a gente falou no primeiro vídeo, a gente só estava indo buscar o nosso sim. Então a gente chegou lá e realmente o nosso sim veio. Com a graça de Deus. Então agora a gente tá já nos preparativos para a viagem, mas a gente vai começar pela entrevista, falando para vocês um pouco como foi a nossa entrevista. Resumindo, para não ficar muito longo esse vídeo, nós fizemos os dois processos que normalmente são feitos para a entrevista, né, que é o CASV e a entrevista no mesmo dia, por conta do nosso filho, do Luca, que ele era muito pequenininho, então para não ter esse desgaste, uma canseira de ir 2 dias com ele, a gente preferiu fazer num dia só. Se vocês puderem, também aconselho, porque é coisa de uma manhã, perder uma manhã só para ir fazer isso, ou uma tarde, dependendo do horário. Ficou bem cansativo, mas valeu super a pena. Sim. Saímos do CASV e já fomos pro consulado, onde nós tivemos o nosso sim. Sim. Que mais? Foi um dia bem corrido, bem cansativo, saímos cedo, o Luquinha foi com a gente. Não sei o que falar. Não lembro. Bom, E a gente veio aqui para contar um pouquinho como foi a nossa entrevista e quais foram as perguntas que eles fizeram pra gente. Porque nós fechamos a assessoria, nós indicamos também o fechamento, quem puder. Não é algo muito caro a assessoria. Na época a gente pagou 155 por pessoa, eu, o Luciano e o Luca também paga, infelizmente, até o visto ele paga. E agora tá 175, se eu não me engano, a nossa assessoria aumentou. Mas assim, é muito bom porque eles fazem uma entrevista de simulação. Eles fazem todas as perguntas, até mesmo pergunta que às vezes o pessoal do consulado só faz para estudante. Então, eles fazem todo tipo de pergunta para realmente ter uma probabilidade muito grande da gente conseguir o nosso sim. E foi bem importante pra gente, eu acredito, porque a gente perdeu um pouco de medo, aquela insegurança que a gente tinha, né? Sem dúvida. A assessoria ela foi primordial no sentido que ela nos deixou mais tranquilos, Sim. Mais preparados, que esse é o intuito delas, e chegamos lá bem menos nervosos do que naturalmente qualquer um chegaria sem saber, né, quais poderiam ser as perguntas, né? Exato. E é exatamente esse o problema da maioria das pessoas que tem o visto negado, que é você chegar sem algum tipo de preparação, você chega super nervoso, acaba respondendo as perguntas de uma forma que não dão certo. Sim, porque eu vejo assim, que o brasileiro ele tem muito o hábito de falar demais. E então, assim, às vezes é uma pergunta que você só tem que responder aquilo, aí a pessoa ela se prolonga na resposta, né? E às vezes não é isso que o cônsul quer. Ele quer saber se você vai ou não, se você trabalha ou não. Ele não quer saber se você trabalha, quantos anos você trabalha, a não ser que ele pergunte há quantos anos você trabalha, né? Mas no nosso caso foi bem importante porque a gente ficava sempre na dúvida, né? O que responder, o que não responder. E assim, eu acredito que as perguntas que eles fizeram pra gente, acho que 2 ou 3 que foram, assim, algo que nos surpreendeu ali, né? Foi fora do contexto, mas que era a nossa realidade, era a nossa vida, então a gente respondeu na maior sinceridade. E foi um moço que atendeu a gente, ele fez 7 perguntas pra gente. E foi bem legal, foi bem tranquilo. A gente fica, lógico, nervoso, porque, assim, é algo que vai transformar a nossa vida, né? Então a gente fica com aquela ansiedade ali. Eu tive dor de barriga na fila, bem tranquilo, modo de dizer. Fiquei nervosa, mas assim, é por conta da situação, né?
Mas vamos para as perguntas. A primeira pergunta que ele fez pra gente é para onde íamos nos Estados Unidos. E essa pergunta eu acabei respondendo. Eu falei que nós íamos para Disney, para Orlando na Disney, e que a gente ia visitar, conhecer, claro, e comemorar o aniversário do Luca, porque na época ele tinha 3 anos e em janeiro ele ia fazer 4 anos. Finalizou E finalizou a resposta. a resposta. Isso. Aí ele perguntou qual eram as nossas profissões. Exato. Eu respondi que eu era empresário, engenheiro civil autônomo. Isso. E a Larissa? E eu, na época, era assistente de RH, então daí eu respondi que eu era assistente de RH. A terceira pergunta foi quantos anos tínhamos? Então, na época, eu tinha 26, o Luciano tinha 30, e acabou por aí. A pergunta que eu sempre falava pro Luciano que ele poderia fazer é há quanto tempo estávamos juntos? Até porque nós vice estávamos tirando em família. E nós respondemos que há 5 anos estávamos... Eu respondi. Na verdade foi o Luciano que respondeu. De tanto ficar na cabeça dele falando quantos anos, se perguntarem. Foi sensacional nessa top. A quinta pergunta foi se conhecíamos alguém nos Estados Unidos. Respondemos que não. Assim, eu tenho um primo lá, mas a gente não pode falar porque a gente não sabe se a pessoa tá legal ou não. Eu não tenho contato com esse primo, então eu não sei. Então a nossa resposta é não, até porque a gente vai, mas também não vai ter contato com as pessoas que a gente conhece lá. Então a gente respondeu que não. Aí ele veio e fez 2 perguntas diretamente pro Luciano. Foi. Porque o Luciano, ele já teve uma experiência fora do país, ele morou no Congo, no continente africano, e isso tava na DS-160 dele. Então ele focou no Luciano e perguntou, porque eu havia colocado errado na DS-160, coloquei que o Luciano tinha ido pro Congo, África do Sul, e daí ele perguntou, Luciano, você já foi pra África do Sul? Aí eu respondi, primeiramente eu respondi sim, trabalhei 4 meses lá no continente africano, mas eu acabei corrigindo que eu não fiquei na África do Sul, eu trabalhei no Congo, no país do Congo, no continente africano, que não tem nada a ver com o país da África do Sul, mas que fica no continente africano também. Isso. E finalizei por aí. Sim. E daí, antes do Luciano até falar que você tinha ido trabalhar 4 meses, você só respondeu que sim, mas que era continente africano e não África do Sul, e finalizou, e daí ele escreveu mais um pouquinho, ficou ali digitando, dando aquele ataque cardíaco na gente, e voltou pro Luciano e falou assim, tá, e o que você foi fazer lá? Você foi a turismo ou foi a trabalho? E daí o Luciano respondeu pra ele. Eu respondi que eu havia ido a trabalho na construção de um hospital. Aí ele perguntou de novo, e o que você fazia lá? Na mesma pergunta, né? Ele juntou 2 perguntas só pra ver se o Luciano tava ali preparado, né, pra responder. E eu respondi que eu fui trabalhar como assistente administrativo de uma grande construtora. Finalizei também. Isso. Então, essas foram as 7 perguntas que ele fez pra gente. E assim, pessoal, se demorou 5 minutos, foi muito mesmo, porque foi muito rápido. Ainda teve tempo do Luca falar um oi pra ele devolveu o oi e brincar um pouquinho com o Luca logo no início que a gente chegou assim no guichê, que é um guichê, e daí o Luca tava querendo que o pai dele tirasse a máscara, e daí a gente não podia, daí o Luca brincou com ele, e ele brincou com o Luca perguntando quem era o Luca, né, na hora de conferir os passaportes. Isso daí antes de começar todas as perguntas, isso daí até lá, deu uma tranquilizada em nós ali no momento. Sim, nossa, deu uma bola aliviada, porque os 4 riram, né? Então, assim, deu uma quebrada naquele gelo. Sim, amenizou bem o clima. E ele pegou um papelzinho que tava do lado dele e entregou pra gente falando, visto aprovado. Esse é o papelzinho que ele entrega pra gente, acho que vocês não vão conseguir ver direito, por conta da luz. Mas esse papelzinho aqui, ele basicamente... né, explica que a gente tá com visto de não imigrante. Então é aí que ele vem com o nosso grande sim, né? Então a gente, tanto que o papelzinho tá até amassado, que eu peguei esse papel e coloquei embaixo da minha pasta e saí sem olhar pra trás. Desenfreadamente. Sim. Mas foi sensacional. Sim. Foi bem gratificante, porque a gente viu que tudo que a gente fez até aquele dia, né, valeu muito a pena.
Com a graça de Deus. Muito bem colocado. Sim. Então é isso, pessoal. Essa foi as 7 perguntas que eles fizeram, que ele fez pra gente, né? E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem o contato da nossa assessoria, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição o contato da nossa assessoria. Eles são muito legais. Eles fazem uma pré-análise e daí te dão todo o caminho, se você consegue ou não, tem a probabilidade do sim ou do não, né? Eu acho que é isso daí. Podemos terminar por aqui esse nosso segundo grande vídeo do canal mais top do Brasil, da galáxia. Exato. Nossa. É muito autoestima uma pessoa só, né? Pessoal, muito obrigado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Compartilhem. Curtam. Isso, compartilham, curtam e se inscrevam no nosso canal. E até mais. Beijo.